Se você já saiu de uma conversa pedindo desculpa, mesmo sabendo que não fez nada de errado, existe uma grande chance de você ter sido manipulada. Manipulação emocional não acontece apenas quando alguém grita, ameaça ou agride. Na maioria das vezes, ela acontece de forma silenciosa, sutil, quase invisível. Você entra em uma conversa querendo resolver algo e sai dela confusa, culpada e duvidando de si mesma. E o mais perigoso é que quando isso se repete muitas vezes, você começa a acreditar que o problema é você. Mas hoje nós vamos desmontar esse mecanismo, porque entender manipulação emocional não é sobre acusar pessoas, é sobre recuperar a própria consciência. Manipulação emocional é um fenômeno muito mais comum do que imaginamos. Ela não aparece apenas em relações amorosas. Pode aparecer em amizades, na família, no trabalho e às vezes até em ambientes espirituais ou terapêuticos. Sempre que um vínculo passa a ser utilizado como instrumento de controle, algo deixa de estar saudável. Antes de avançarmos, precisamos fazer uma distinção importante. Nem toda relação difícil é manipuladora, nem todo conflito é tóxico. Nem toda frustração significa abuso. Relacionamentos maduros têm divergências, têm tensões, têm momentos de atrito. Isso é inevitável quando duas pessoas diferentes tentam construir algo juntas. O problema não está no conflito, e sim no padrão. Manipulação emocional acontece quando alguém utiliza emoções para conduzir o comportamento do outro, de forma que a pessoa manipulada comece a agir contra sua própria percepção, contra seus próprios limites e até contra seus próprios valores. A manipulação não se revela apenas nas palavras. Ela se revela no efeito que deixa em você. Depois de certas interações, você não se sente mais clara, você se sente confusa, não se sente fortalecida, se sente culpada, não se sente respeitada, se sente pequena, e esse efeito não acontece por acaso. Manipulação emocional costuma operar sobre 3 pilares muito específicos: culpa, medo e confusão. A culpa é um dos mecanismos mais usados. A pessoa não precisa acusar diretamente. Muitas vezes basta um comentário sutil, um suspiro, um silêncio carregado de reprovação. Aos poucos você começa a sentir que fez algo errado, mesmo sem saber exatamente o que. O medo é o segundo pilar. Medo de perder a relação, medo de decepcionar, medo de ser vista como ingrata, difícil ou exagerada. O manipulador ou manipuladora percebe esse medo e o utiliza, consciente ou inconscientemente, como ferramenta. E então vem a confusão, quando fatos são reinterpretados, quando sua memória é questionada, quando suas emoções são invalidadas repetidamente, você começa a duvidar da própria percepção. E quando você deixa de confiar na própria percepção, você perde o seu centro. Existe uma forma muito conhecida de manipulação chamada gaslight. O termo pode parecer técnico, mas o mecanismo é simples. Gaslighting acontece quando alguém nega sistematicamente a realidade emocional da outra pessoa. Você diz que algo te machucou, e a pessoa responde que você está exagerando. Você lembra de um episódio específico? E a pessoa diz que isso nunca aconteceu. Você expressa desconforto e a resposta é que você é sensível demais. No início, você tenta explicar melhor, depois tenta argumentar, depois tenta provar. Com o tempo, algo mais profundo acontece. Você começa a questionar a si mesma. Será que eu estou exagerando? Será que eu interpretei errado? Será que eu estou sendo injusta? Essa dúvida constante corrói a confiança interna. Outra forma comum de manipulação é a chantagem emocional. Nesse caso, o afeto passa a ser condicionado ao comportamento. A mensagem implícita é clara: você só será amada se corresponder às minhas expectativas. Frases como "depois de tudo que fiz por você" ou "se você me amasse de verdade" parecem apenas expressões de dor,
mas muitas vezes funcionam como pressão emocional. O foco deixa de ser a situação concreta e passa a ser uma dívida afetiva que você precisa pagar. Existe também a vitimização estratégica. Esse padrão é muito difícil de identificar porque se disfarça de fragilidade. Sempre que você tenta falar do que sente, a outra pessoa sofre mais. Sempre que você coloca um limite, ela se sente profundamente ferida. Sempre que você aponta um comportamento problemático, ela apresenta uma história que justifica o que fez. Sem perceber, você começa a evitar certas conversas para não gerar sofrimento no outro. E assim, pouco a pouco, você aprende a se calar. Outro padrão frequente é o controle disfarçado de cuidado. A pessoa afirma que quer o seu bem, que quer te proteger, que se preocupa com você, mas observe o efeito. Suas decisões começam a ser questionadas. Suas amizades são criticadas, suas escolhas são diminuídas, sua autonomia se estreita. Cuidado verdadeiro fortalece, controle enfraquece. Agora precisamos falar de algo que muitas vezes é ignorado. Nem toda sensação de manipulação significa que você está sendo manipulada ou manipulado. Às vezes, o que está acontecendo é ativação emocional. Feridas antigas podem distorcer nossa interpretação das situações. Experiências passadas podem fazer com que qualquer discordância pareça ameaça. Por isso é importante olhar para o padrão. Manipulação não é um episódio isolado. Manipulação é repetição. Manipulação não se dissolve com diálogo honesto. Manipulação continua mesmo depois de conversas claras. Relacionamentos saudáveis podem ter conflitos intensos, mas existe disposição real para reparar, ouvir e mudar. Quando há manipulação, o padrão permanece. Com o tempo, a manipulação gera consequências profundas na consciência da pessoa envolvida. A primeira consequência é a fragmentação da identidade. Você começa a adaptar sua fala, suas emoções e até suas opiniões para evitar reação negativa. A segunda consequência é a perda da referência interna. Em vez de confiar na própria percepção, você começa a consultar constantemente a validação do outro. A terceira consequência é a dependência emocional. O vínculo passa a regular o seu estado interno. Se a pessoa está bem com você, você respira. Se ela se distancia, você entra em ansiedade. Isso não é energia sendo sugada. Isso é poder sendo entregue. Manipulação não é um fenômeno místico, é um processo psicológico que desloca o centro da sua vida para fora de você. Existe um exercício simples que pode ajudar a trazer clareza. Pergunte a si mesma: depois de conversar com essa pessoa, eu me sinto mais clara ou mais confusa? Eu preciso me justificar o tempo todo? Eu sinto culpa por sentir o que sinto? Eu tenho medo de falar o que penso, porque isso pode gerar conflito? Eu sinto que preciso me diminuir para manter essa relação? Não se trata de responder sim uma vez. O que importa é a repetição. Muitas pessoas acreditam que a solução para a manipulação é explicar melhor seus sentimentos. Outras acreditam que precisam argumentar melhor ou encontrar as palavras certas. Mas manipulação não se desfaz com explicação infinita. Manipulação se desfaz quando o limite deixa de ser negociável. Limite não é agressão, não é ataque e nem é punição. Limite é clareza aplicada, é reconhecer que você não precisa justificar indefinidamente algo que é básico. O respeito é sair de discussões circulares que nunca chegam a lugar nenhum. É aceitar que algumas pessoas não querem diálogo verdadeiro, querem apenas manter controle. E isso nos leva a uma verdade difícil. Às vezes, quando você para de aceitar manipulação, a relação termina. E isso pode doer profundamente. Mas perder uma relação não significa fracasso. Às vezes significa que você finalmente parou de negociar a própria dignidade. Também é importante lembrar que nem toda manipulação é completamente consciente. Muitas pessoas aprenderam desde cedo
que controle é a única forma de manter vínculos. Aprenderam que amor significa poder. Aprenderam que vulnerabilidade é fraqueza. Isso explica o comportamento, mas não o torna saudável. Você não precisa odiar alguém para sair de uma dinâmica manipuladora. Você apenas precisa se respeitar o suficiente para não permanecer nela. Relacionamentos conscientes exigem maturidade emocional. Exigem disposição para reconhecer erros, exigem abertura para a mudança. Quando alguém insiste em distorcer, inverter ou fugir de responsabilidade, não existe crescimento. Existe apenas manutenção de padrão. E amor não pode florescer dentro de um padrão de poder. Preste atenção no seu corpo. O corpo percebe antes da mente sensação constante de tensão, ansiedade antecipatória, medo de tocar em certos assuntos, sensação de caminhar sobre ovos. O corpo não mente. Se você vive em estado de alerta dentro de uma relação, algo está desalinhado. Mas existe também uma manipulação muito silenciosa, que muitas vezes ignoramos. Ela é a automanipulação. Automanipulação é negar a própria percepção para evitar enfrentar uma dor. Isso acontece quando ignoramos sinais claros, justificamos comportamentos repetidos e quando acreditamos que as coisas vão mudar sem evidência concreta. Clareza pode ser desconfortável, mas é libertadora. Você não precisa provar que está certa para ter direito a respeito. Você não precisa convencer ninguém de que sua dor é válida. Você apenas precisa preservar sua integridade emocional. Manipulação não é quando alguém erra. É quando alguém se recusa a mudar um padrão que machuca o outro. Relacionamentos saudáveis evoluem. Relações manipuladoras giram em círculo. Você não nasceu para viver em confusão, nem nasceu para duvidar da própria sanidade emocional. Muito menos para amar se apagando. Você nasceu para se relacionar com consciência, dignidade e reciprocidade. Se para manter um vínculo você precisa abandonar a si mesma, esse vínculo já deixou de ser amor. Respire, reorganize o seu centro e lembre-se de algo fundamental. Clareza não destrói relações saudáveis. Clareza apenas ameaça aquilo que depende da sua confusão para continuar existindo. Nos vemos no próximo episódio.